Olá, pessoal. Espero encontrar vocês bem nesse momento que vocês estão nos assistindo aí, participando do terceira etapa de quatro. Nessa terceira etapa, nós vamos estar falando sobre prototipação, validação e mínimo produto viável, ou no nosso englesado, americanizado, MVP. E aí nós vamos para aquela questão, né, da nossa frase: o erro mais comum que as startups cometem é resolver problemas que ninguém tem. Essa ideia que você teve até ao longo dessa nossa jornada aqui, alguém está querendo que você resolva? Já validamos isso? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso, pessoal. Para a gente não se perder, tópicos das apresentações, sobre o que vamos falar, como aprendemos nossa criatividade e inovação, prototipagem versus aplicação, pensamento visual versus a prototipagem, validação, ferramentas e técnicas e casos de sucesso. Vamos nessa? Primeiro a gente vai olhar assim, como que o nosso cérebro aprende, galera? Primeiro, 10% ele aprende lendo, 20% nós aprendemos ouvindo. E o nosso cérebro aprende, em 30% ele começa a aprender de uma maneira mais eficiente observando, 50% vendo e ouvindo. Então a gente faz a junção desses caras, 70% naquela discussão que você tem, né, junto aos seus parceiros, amigos, né? 80% fazendo, e uma questão que eu gosto muito, 95% é ensinando os outros. Então, pessoal, aqui é bem interessante, é importante a gente saber assim que quanto mais a gente faz, mais a gente vai estar aprendendo, e quanto mais nós estamos ensinando, mais nós vamos absorvendo, né, conhecimento. Então, né, vamos sempre estar deixando o nosso cérebro ali de uma forma bem, né, criativa, sempre, né, desafiando. E a gente tem aí a criatividade, é pensar em coisas novas. A inovação é fazer coisas novas. Então, unindo essas duas questões, a gente chega na nossa inovação. E aí nós temos lá uma questão só para a gente poder ver. Invenção é uma ideia mais uma ação, mais resultado, né? Que é a questão assim da criatividade. Ideia mais ação é uma criatividade. E quando a gente está falando de inovação, é algo que já existe e que nós estamos melhorando, né, para a nossa comunidade, para nossos familiares, amigos, né, toda uma região. Então, vamos inovar aí, pessoal? Dentro disso, eu gostaria de sugerir, tá, uma literatura. Não vai ser cobrado isso, não vai ser colocado em jogo, mas aqui a gente tem essa questão da startup enxuta, né, de um xará meu, Eric Rice, né, que ele faz a questão assim de como a gente pode fazer de uma forma enxuta, né, a questão da nossa geração, da nossa startup, como a gente pode obter sucesso quanto a isso. Então é bem importante, né, a gente observar que tem várias literaturas que estão surgindo, cada vez mais conteúdos, né, para a gente poder ler, estudar e até mesmo para refletir no que a gente está fazendo e como nós estamos fazendo isso. E dentro do que ele coloca, dentro dessa literatura sugerida, bem resumidamente, ele tem essa startup enxuta, né, na questão assim das ideias. Né? Primeiro eu tenho uma ideia, depois eu vou construir, eu vou codar, vou pegar e medir, analisar os dados, aprender e vou refazer toda essa nossa, né, roda ali, nesse círculo de sempre estar aprendendo para poder o quê? Melhorar. Nada é tão bom que não pode ser melhorado. E aí a gente coloca lá a questão do MVP. É a menor versão do que você pode indicar o processo de aprendizagem através de um ciclo de feedback, que é a parte de construir, medir e aprender. A hora que nós pegamos essa questão, pessoal, que eu construo, meço e aprendo, em vez de eu pegar e colocar lá, já colocar o produto pronto na prateleira, não, eu vou colocar o mínimo desse produto para poder estar, né, dimensionando se aquilo ele vai, né, rodar, o pessoal vai gostar, ou como que eu posso estar melhorando aquele produto. Então é importante, antes de fazer todo aquele esforço, nós pensarmos assim nesse construir, medir e aprender. E aí nós colocamos lá o M, menor tamanho no menor tempo e esforço viável. Por quê? Se eu demoro muito tempo para poder lançar, talvez alguém já venha já com algo mais simples, pronto, e já resolva aquele problema. Então, no menor tempo, no menor tamanho e no esforço viável. Proposta de valor suficiente para conseguir clientes com receita, se possível. Então, mesmo que você vá fazer a validação do seu negócio ali por WhatsApp, né? Faça, não precisa ter uma interface, não precisa ter um aplicativo pronto, não precisa. Se alguém comprar, é bem possível que a sua ideia, que a sua proposta de valor, ele realmente faça sentido para mais e mais pessoas.
E o nosso P, funcionalidades que combinadas para resolver um problema proposto. Então, como que depois eu vou melhorando isso? E a gente vai começar naquele ciclo bem interessante de sempre estar melhorando. Então, toda vez que a gente vai falar assim, poxa, esse aplicativo aqui, ele está precisando de atualização, é porque eles viram que tinha alguma coisa que eles poderiam melhorar ali dentro. Então, a gente precisa sempre estar ali olhando, analisando, aprendendo e melhorando. E aí nós colocamos aqui, né, para a gente saber o que é um MVP e o que não é um MVP. Né? Então a gente vai colocando dentro dessas situações assim que quando a gente vai ter ali a parte assim do MVP, ele vai ficar só lá embaixo, né, na base da pirâmide. Ele não olha se é funcional, se ele é confiável, se é usável, se tem um design interessante. Aqui no MVP não, ele principalmente ele vai focar a base. É funcional? Poxa, funciona, vendi, maravilha. Aí eu vou para a questão da confiabilidade, aí eu vou fazer uma questão assim, de uma interface bonita, fazer algo ali mais, né, fácil do nosso usuário, né, fazer aquele desenvolvimento do que é o nosso produto ou serviço, e depois nós vamos melhorando o design, né, porque é sempre importante depois a gente começar a fazer essas questões de melhoria. Diz o Nubank que foi assim, né, hoje eles já estão até no roxo, não sei das quantas, ultravioleta, e aí eles vão melhorando tudo que eles já têm de produto ou serviço. Então vamos assistir mais um videozinho aqui só para a gente poder entender o que é um MVP. MVP Quem espera mais de suas viagens merece o BTG. Sebrae Digital com Marta Gabriel. E o assunto hoje é MVP, ou Mínimo Produto Viável. No século passado, o melhor método para se desenvolver um produto era planejar detalhadamente tudo antes de lançar. Por quê? 1. O ritmo de mudança era lento, e quando o produto fosse lançado, o mercado provavelmente ainda era o mesmo. E 2. As possibilidades tecnológicas eram limitadas e caras, dificultando experiências e testes. Hoje, a situação é inversa. A velocidade de mudança é altíssima e se demorarmos para lançar o produto, ele provavelmente já estará obsoleto. Além disso, a tecnologia é cada vez mais barata e abundante, facilitando o desenvolvimento e testes. Assim, uma solução para vencer esses desafios é o MVP, que se refere à criação de um produto com funcionalidades mínimas capazes de permitir um teste de aceitação com o público, ou seja, um mínimo produto viável. O objetivo é aprender rapidamente com o cliente, identificando aspectos para fazer os ajustes necessários na evolução do produto, economizando tempo e recursos. No entanto, para testar um MVP, é necessário prototipar, ou seja, dar vida às ideias e colocá-las em prática. O protótipo é a versão do produto que pode ser usada para validarmos suas características e continuar o processo de evolução. E no seu negócio, o desenvolvimento de produtos está adequado para a era digital? Aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital. E saiba mais sobre o Dicionário da Transformação Digital em youtube.com/Sebrae. Bacana, pessoal. Tem vários e vários vídeos bem interessantes que a gente pode estar olhando aqui, né? E dentro disso nós podemos estar olhando, né, para conteúdos que vão agregar dentro do nosso dia a dia. E nós vamos usar, como ela já deu a entrada, vamos começar aqui na parte da prototipação. Quando a gente começa na parte da prototipação, nós tínhamos lá na década de 80, né, uma dificuldade de encontrar e a compreensão de requisitos complexos de entrega tecnológica relacionados entre clientes e desenvolvedores. Então, lá atrás, quando você ia programar alguma coisa, você imagina lá na década de 80, talvez já ia o seu pai, né, alguém mais velho, ali, um jovem há mais tempo, vamos colocar assim, né, que eles começavam assim, como que eles, né, se conversavam. E como o mercado lá atrás não tinha toda essa funcionalidade de internet, que hoje o que aconteceu aqui no Brasil já está todo mundo sabendo na China, né, não tinha toda essa questão, mas isso começou desde a década de 80. E aí como que eles começaram a aplicar, né, colocaram um cliente dentro dessa parte de processo, né? E muito das questões assim dos projetos, eles começaram a identificar e a definir, né, de uma forma mais rápida qual que seria o melhor caminho para poder, né, estar seguindo, e não somente pela intuição daquele empresário ou daquela pessoa que queria colocar aquele determinado produto
ou serviço para poder ter. E nós temos três vertentes, né, quando a gente começa a falar assim, né, que seriam as exploratórias, as experimentais e as evolutivas. Então, dentro disso, ele começa toda essa questão, né, da nossa prototipação e o que é importante para a gente entregar o mínimo para o nosso cliente ali dentro, né, do esforço mínimo para ele poder estar validando esse nosso negócio. E o que é prototipação? Vamos dar mais uma olhada nesse outro vídeo? A prototipação tem como função auxiliar na validação das ideias geradas e pode ocorrer em vários momentos do processo de design thinking. O protótipo é a tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o físico, de forma a representar a realidade, mesmo que simplificada, e propiciar validações. É um instrumento de aprendizado sob dois aspectos. Da ótica da equipe de projeto e do negócio do cliente, que ao dar a forma à ideia, precisa elaborá-la com mais detalhes, aumentando os níveis de fidelidade da solução ao longo do processo. 2. Do ponto de vista do usuário, que ao interagir com o modelo criado em diferentes níveis de contextualidade, pode avaliá-lo e fornecer insumos para sua evolução e aperfeiçoamento. Protótipos são utilizados para reduzir as incertezas do projeto, pois são uma forma ágil de abandonar alternativas que não são bem recebidas e, assim, auxiliam na identificação de uma solução final mais assertiva. Geralmente, são criados após a fase de ideação, como forma de testar as ideias que parecem mais promissoras. O processo de prototipação inicia-se com a formulação de questões que precisam ser respondidas a respeito das soluções idealizadas. A partir disso, são criados modelos que representem o aspecto em debate e que viabilizem o teste. Tais modelos podem variar por níveis de fidelidade ou contextualidade. Ou seja, um protótipo pode ser desde uma representação conceitual ou análoga da solução, baixa fidelidade, passando por aspectos da ideia até a construção de algo o mais similar possível à solução final, alta fidelidade. O teste de um protótipo pode envolver ou não usuários finais e ser realizado desde em um laboratório até no ambiente final, onde o produto ou serviço será usado. Os resultados são então analisados e o ciclo pode se repetir inúmeras vezes até que a equipe de projeto chegue a uma solução final em consonância com as necessidades encontradas e interessante para o negócio da empresa cliente. Portanto, quanto mais testes e mais cedo a prototipação for feita, maior o aprendizado e as chances de sucesso da solução final. Bacana, pessoal. E aí nós vamos ter aqui algumas técnicas para a gente poder pensar nessa questão, né, ferramentas e técnicas da nossa prototipação. Primeira sugestão, formulários e entrevistas. Nós falamos lá no Design Thinking um pouquinho sobre isso, mas agora a gente começa a estruturar de uma melhor forma. Quando a gente fala de formulários e entrevistas, talvez eu vou trabalhar com produtores rurais da região, então eu posso estruturar um questionário, né, simples, né, para esse público-alvo que eu gostaria de tirar aquelas informações, como que ele vende a safra dele, como é feita a negociação, né, e eu consigo criar um form sobre isso, né, aquele forms que você já conhece lá do Google Drive, para poder fazer essas hipóteses e fazer essa análise, né. Segundo ponto, nós podemos daí fazer um protótipo em papel ou maquete, né, desenhar a estrutura, né, do papel, podemos até pegar o Canva, não o Canvas, modelo de negócio, mas o Canva, e começar a desenhar todo esse fluxograma, de toda essa questão de como o nosso cliente ele vai chegar até o nosso produto ou serviço. E no próximo momento a gente pode lançar plataformas e landing pages, né? Então a gente pode ou um ou outro, né? Para poder fazer a validação, né, dessas questões. Então a gente vai lá para uma plataforma de landing page, cria ela, né, para poder demonstrar se há ou não interesse do público. E logo mais a gente vai passar algumas questões aqui de como foi feito, né, de cada técnica apresentada e utilizada. E aí aqui eu queria passar bem rapidamente como que a gente pode estar fazendo, né,
a questão dessas validações. Fumaça ou teaser, né? É uma forma de um simples anúncio de uma landing page do produto ou serviço. Qual que é o principal objetivo? Uma rápida divulgação da ideia para ver se vai dar aderência, se vai valer a pena ou não. Um SARG ou VIP, né, um serviço pessoal que guia manualmente o cliente pelo processo. Qual que é o principal objetivo dele? Né, ele quer obter informações se aquele atendimento ao cliente vai ser interessante ou não, né, de um modo personalizado. Mágico de Oz, o Gnomo, né, antes de programar todas aquelas linhas de código, né, vamos colocar as pessoas dentro desse processo, né, e definir o que são essenciais para ela, porque nós às vezes estamos programando algo que as pessoas não vão usar. Temos mais a parte do teste A e B ou o MVP duplo, né, duas versões lançadas simultaneamente, uma para testar o comportamento do cliente ou da outra, igual a gente fala do placebo, né, um tem remédio, outro não, para ver como que vai ser esse comportamento desses nossos clientes dentro desse MVP duplo. E dos mais usuais, que normalmente a gente sugere, né, que são mais rápidos, né, formulários e entrevistas, né, criação de um documento no Forms ali mesmo, para a gente poder ter o quê? Com o principal objetivo de pegar aquelas informações, né, dentro daquele nicho que nós gostaríamos de trabalhar. Então, esses aqui são algumas tipologias, e aqui é a parte do Google Forms que a gente consegue estar fazendo, né, todo esse formulário de uma maneira objetiva, né, e conseguir estar tirando as informações que nós gostaríamos daquele nicho de mercado, né? E aí nós começamos a montar, isso daí pode fazer algumas telas de como isso pode se dar e como que o nosso cliente pode acabar acessando todas essas questões, e aqui nós já começamos o nosso protótipo. E aí eu gostaria de passar aqui para vocês, né, algumas questões de como foi feito todas essas situações para poder, né, chegar num momento ali de um protótipo, que foi assim uma questão de captar, né, a parte de leads para poder entender melhor se esse negócio de música é interessante ou não e como que ele foi desenvolvido como um todo. E aqui, pessoal, eu trago mais um vídeo, né, para a gente poder entender como que foi feito toda uma questão, né, de como que ele pode ou não ser feito a validação daquele nosso produto e começar o nosso protótipo. Esse aqui é para a gente poder entender como a Dona Maide, né, ela se comporta e como que foi feito toda a questão do dia a dia até chegar no produto final, se realmente valia a pena ou não. Vamos lá? Já tentou contratar diarista e encontrou dificuldades? Então conheça a Dona Maide, uma nova forma de contratar diaristas por hora de modo simples e seguro. Através da nossa plataforma, você escolhe o dia, hora e duração da faxina. Escolhe também o profissional, a partir das avaliações de outros clientes. No valor, já está incluso os produtos de limpeza, o transporte e a alimentação do profissional. Assim, você tem um serviço de qualidade com preço justo e segurança. Acesse agora www.donameide.com e faça uma simulação para a sua casa ou escritório. Dona Meide, pensou faxina? Clicou, limpou. Pessoal, interessante, né, que a gente consegue ver como que foi a validação dessa Dona Maide, né, e como que eles colocaram só por uma mail landing page, né, para poder ver assim como isso funciona, como isso roda e será que funciona? Em vez de eu fazer toda a programação, deixar uma plataforma pronta, bonitinha, né? Não, eles primeiro fizeram essa validação, fizeram um MVP, depois colocaram um protótipo para rodar e agora eles só melhoram. Vamos entender um pouquinho do Dropbox, como ele funciona ou como ele funcionou lá atrás? Todo mundo sabe como é quando a gente se esquece de alguma coisa, como a carteira, o celular ou a chave. É como se parte de sua vida estivesse faltando, junto com as coisas de que você precisa. No mundo real, temos que planejar tudo com antecedência para evitar problemas, mas hoje em dia, as coisas importantes que você guarda nos computadores e nos celulares podem estar sempre à sua disposição, onde quer que você esteja. Os arquivos salvos num computador agora podem ficar disponíveis em todos os seus computadores e celulares automaticamente. Essa é a grande ideia por trás do Dropbox. O Dropbox deixa você levar todos os seus documentos, fotos e vídeos para qualquer lugar e compartilhar tudo com a maior facilidade. Assim você pode ter tudo à mão, quando e onde precisar. Este é o Paulo, que está se preparando para uma grande viagem à África. Até este momento, todas as informações da sua viagem estão espalhadas pelo laptop, desktop e celular. Ele quer levar tudo isso na viagem.
mas está cansado de ter que enviar e-mails com arquivos para si mesmo. Mas aí um amigo lhe contou sobre o Dropbox, que cria um tipo diferente de pasta nos computadores. Essas pastas trabalham pra caramba para sempre se manterem idênticas, até mesmo em Macs ou PCs. Ao adicionar o itinerário no Dropbox, o Paulo pode ter certeza de que o documento será salvo automaticamente em todos os seus computadores e celulares. A mesma coisa acontece quando ele faz uma alteração no itinerário usando o laptop, por exemplo. O Dropbox atualiza o arquivo em todos os locais, não só nos computadores. Qualquer coisa que ele colocar no Dropbox também fica disponível no site do Dropbox. Assim, se o Jeep dele resolver dar um mergulho e o laptop bater as botas, os arquivos continuarão são e salvos no Dropbox. No fim das contas, o Safari foi um sucesso e o Paulo chegou em casa com um laptop cheio de vídeos e fotos para compartilhar. Em vez de mandar tudo por e-mail, ele só compartilhou uma pasta do Dropbox com a mãe, e ela pôde escolher as fotos para imprimir e colocar na parede. Não importa se você está batendo perna pelo mundo, cuidando dos negócios ou compartilhando fotos com a sua mãe, o Dropbox simplifica a sua vida, para que você possa se dedicar à sua próxima aventura. Você pode baixar o Dropbox agora mesmo em dropbox.com. Só mais uma informação, né, de como a gente pode estar fazendo toda essa questão, de como a gente pode validar, né? Eles validaram sem precisar criar uma linha de código. E aí, dentro disso, o que eles fizeram? Fizeram uma proposta, falou, será que isso aí vale a pena? E aí viram que tinha uma aderência que poderia ser dado continuidade e começaram a rodar com isso. Então, nós temos aqui uma parte assim de um desafio de definir um tipo de protótipo, né, para a gente poder definir a ideia, né? Primeiro, partir de formulário. Como que a gente pode criar um roteiro, como criar um formulário para poder validar essa nossa ideia. Segundo, telas, maquetes e vídeos, né? Estruturar o caminho onde o seu cliente vai ali. Então, dentro de, né, pontos dentro do a sua aplicação que você vai desenvolver, né? Criar história, então criar um vídeo, alguma coisa nesse sentido, a gente possa validar. Ou plataformas e lead page, ali a gente passou algumas formas ali de como isso foi validado, né? Dentro de um vídeo, na parte do Dropbox, dentro de um outro vídeo, dentro da parte da questão da contratação da funcionária doméstica e também a parte de lead page. Então, a gente precisa, assim, definir um tipo de protótipo para a gente poder validar. Porque chegando ao final né, de todo o hackathon, nós vamos ter ali que ter validado essas questões, essas ideias que nós temos. E aí aqui a gente vai chegando à questão de, se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar. Então, essa questão, assim, se eu demoro muito para lançar, eu quero fazer o perfeito, eu nunca vou ter o feito, pessoal. E não importa quanto código escrito ou quanto dinheiro você tem, mas sim a velocidade em que você aprende. Isso redefine produtividade, pessoal. Então, lembrem sempre dessa frase, antes feito do que perfeito. A perfeição é ótimo, mas a gente precisa fazer para entregar toda essa questão. Aqui tem mais algumas referências de como a gente pode rodar com todas essas questões. Então, se passei muito rápido, dá um pause aí no seu vídeo, depois pega essas referências que é importante a gente estar olhando, né? Tem vários e vários conteúdos bem importantes e interessantes que vocês possam estar utilizando nessa primeira etapa. E dentro disso, pessoal, agradeço, muito obrigado, né, por esse terceiro episódio, faltando mais um que nós vamos falar logo mais. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo.